Para analisar o caso mais geral, a gente tem um amortecimento com o tempo. Nós vamos analisar o caso onde, no caso, esse caso é o circuito RLC, ou um circuito onde a gente tem um capacitor, um indutor e uma resistência. Aplicando a lei das malhas nesse circuito, a gente obtém essa expressão. Aplicando a mesma ideia do caso da oscilação livre, a gente vai ter uma segunda ordem na corrente, um termo de primeira ordem e um termo de ordem zero. Certo? A gente obteve essa equação diferencial. Essa equação é a equação da oscilação livre. Tem a mesma solução hipotética, que no caso é essa funçãozinha exponencial aqui. Para essa solução se adequar a essa equação diferencial, a gente tem que se encontrar o valor de P. A gente obtém o valor de P substituindo a solução, ou a suposta solução, na EDO. Aí a gente vai obter essa equação de segundo grau, onde γ é E sobre L e ômega 0 ao quadrado é 1 sobre LC. Quando a gente busca a solução da equação diferencial, a gente obtém essas duas soluções gerais. Nesse caso, a gente vai ter três soluções possíveis, assim, bem por alto. Nós temos o amortecimento supercrítico, onde o amortecimento é maior que a oscilação livre. Como consequência, a gente ainda vai ter duas soluções, só que o termo não vai surgir um termo imaginário aqui. A ausência desse termo imaginário, quando a gente aplicar aqui, vão gerar cossenos e senos hiperbólicos. O segundo caso é o amortecimento subcrítico, onde o amortecimento é menor que a oscilação, ou no caso, menor que a frequência de oscilação. Nesse caso, a gente vai ter o termo de amortecimento mais ou menos um termo imaginário. Como surge um termo imaginário, quando eu substituir aqui, a solução geral vai ser senos e cossenos. E por último, a gente tem o amortecimento crítico, onde o amortecimento é aproximadamente igual à frequência de oscilação. Nesse caso, a gente não tem duas soluções, a gente tem uma solução só, porque o termo da raiz vai a zero. Então, a gente fica somente com duas soluções iguais ou uma solução só. Para fins práticos, a gente vai analisar somente o caso do amortecimento subcrítico. Por quê? Porque o amortecimento subcrítico existe uma oscilação clara no sistema. Os outros dois, nós não temos essa... O sistema não oscila direito, por assim dizer. O amortecimento subcrítico corre a oscilação e a gente consegue ver a oscilação diminuindo com o tempo, que é o caso que a gente quer analisar. Por quê? Porque a gente analisou o caso onde a gente tinha uma oscilação livre e agora a gente quer analisar o caso onde a oscilação decai com o tempo. Nas oscilações amortecidas subcríticas, a frequência é maior que o amortecimento. A partir dessa relação, a gente obtém que, para que ocorra um amortecimento subcrítico no circuito RLC, a resistência tem que ser menor do que 2 vezes a raiz da razão entre a indutância e a capacitância do indutor e capacitor no sistema. Com essa relação, no caso, seguindo essa relação, nossas soluções, no caso, as soluções de P, vão ter esta cara, que é um número complexo, parte real e parte imaginária.
como consequência, a gente vai ter uma solução com um cosseno, ou um seno, nesse caso eu escolhi o cosseno, e uma exponencial, que é o exponencial de gama 2, de menos gama 2, que é o termo de amortecimento. Para encontrar a carga no capacitor, basta eu integrar a corrente. Vamos integrar a corrente e obtemos esta solução. Veja que nessa solução a carga depende tanto de um termo cosseno quanto de um termo seno, mas cada um dos termos é multiplicado por um dos parâmetros. No caso, o seno é a frequência e o cosseno é o amortecimento. O termo de amortecimento exponencial continua aqui e a gente tem esse termo dividindo a amplitude, no caso, a amplitude da corrente. Estendendo um pouco a solução, a gente obtém a energia armazenada no capacitor, energia armazenada no indutor e energia dissipada pelo resistor, que seria esse último termo. Veja que as soluções vão ficando bem complexas, mas eu quero seguir a partir daqui porque fica mais simples quando eu fizer a suposição de um amortecimento fraco.